Olá, Chucks e Chuckas! Eu sou Otávio Gá, este aqui é o Super-Herói Toyosha. É dia de um reboot bem atualizado de uma das franquias de terror e slashers mais icônicas do cinema. Uma franquia sobre um sujeitinho tão do mal que supera seu tamanho diminuto para alimentar seu desejo de passar o gume em geral. Estão comigo nessa? Então, simbora! Se a Barbie cozinheira botar um sino no forninho, ela será um brinquedo assassino? Se eu não gostar de trocadilhos com brinquedo, o Autorama? Tia que é Nutella, raiz mesmo, é o fofão? Tudo isso e muito mais agora. Uma companhia monopoliza a indústria de utensílios inteligentes. Dentre eles, um boneco interativo mais feio do que peido molhado que promete ajudar a realizar várias tarefas domésticas das famílias modernas. Porém, um desses brinquedos vem sem filtro de moral, empatia e legalidade, estando suscetível a aprendizados que podem levá-lo ao caminho da perversidade. Qual a justificativa para fazer um reboot da franquia Brinquedo Assassino, não é verdade? Pois eu tenho uma pergunta melhor para vocês. Por que não? Deixa fazerem, ué. Se não ficar bom, a gente esquece. E se ficar bom, é só correr pro abraço. Pois, ao meu ver, esse novo Brinquedo Assassino é um exemplo claro de por que a gente não deve fazer cara feia e falar mal antes de assistir a um filme. Mesmo que seja sobre um filme de um boneco miudinho horroroso que assassina pessoas. Ah, mas agora o Chuck não é mais possuído por um bandido feiticeiro? Gente, já foi. Desapega. O Chuck possuído tá imortalizado nos filmes que você gosta. Agora o conceito é outro. E eu digo mais, que bom que essa nova versão não se contentou em repetir, mas tenta fazer as coisas ao seu próprio modo. A exigência que a gente deve fazer é funcionar. E ao meu ver, funcionou. Sim, porque não foi uma alteração feita ao léu, de qualquer jeito, por puro capricho. Mudaram a origem da maldade do boneco com um propósito determinado para abordar um outro tema, o da acelerada imersão digital que o mundo está passando nesse momento. E acertadamente os realizadores não se contiveram em inventar só na origem, mas ainda mais importante, prestaram atenção a todos os desdobramentos que essa mudança poderia ocasionar, como o fato de que, como o Chuck não era mal por natureza, mas sim um receptáculo vazio à mercê do que lhe fosse ensinado, o desafio do roteiro era preencher esse receptáculo de forma convincente, ou seja, fazer o boneco desenvolver a maldade. E muito me entusiasmou que, mesmo isso tendo sido construído bem aos pouquinhos, a narrativa não empacava, mas evoluía de verdade e ainda levava os personagens a lidar com situações menos lugar comum e diferentes do que foi retratado no original. Com isso, o roteiro conseguiu achar uma forma interessante de construir o personagem enquanto ele percorre um caminho tão divertido, quanto crível, quanto diferente. Desde o ponto de início, que não só é convincente como surpreendentemente ainda serve de crítica social mais ácida do que parece, passando por cada passo que o boneco dá em seu desenvolvimento, primeiro pela ingenuidade ao entender orientações de um jeito bem literal, depois ao lidar com a frustração, até chegar no aprendizado máximo através do qual ele tem plena noção do que está fazendo e entende muito bem as consequências. Claro, se você estiver procurando sutileza, aqui não é o lugar. Sutileza realmente não é o forte desse roteiro. E às vezes exagera valentemente no quão óbvio precisa ser para transmitir uma certa mensagem. Seja para revelar que o Chuck está pensando isso ou aquilo, seja para convencer que um certo personagem não vale 2 tostões furados, ou seja até mesmo para ilustrar em geral o perfil dos personagens. E quando o filme retrata o perfil das vítimas, até revela um certo lado arregão, pois digamos que a consciência do filme, para não pesar, primeiro precisa justificar para si e pra gente que aquela certa pessoa pode morrer porque tá nananana. Mas eu acredito que todas essas obviedades não cheguem a agredir a nossa inteligência. Num filme mais sério, que tentasse ser realista, até poderia incomodar, mas num projeto como esse, que é galhofa desde os primeiros minutos, né, é inofensivo. Principalmente porque, se por um lado puxou demais para a obviedade, por outro compensou com a criatividade. Do que eu tô falando? Bom, é que além da sensibilidade para captar o que decorria naturalmente da vertente tecnológica que o projeto decidiu tomar, os realizadores também aproveitaram inúmeras oportunidades não obrigatórias para abordar a temática e engrandecer a trama, como ao dar ao Chuck uma conectividade com outros objetos, utensílios e aplicativos.
anos. O que até serve para reflexão se a gente, ao se tornar gradativamente mais dependente de aplicativos que facilitam o dia a dia, não está se expondo demais a empresas que detêm um certo monopólio e que estão cada vez mais presentes em nossas vidas, tendo acesso aos nossos gostos, dados, costumes, rotinas. Então, como vocês podem ver, esse novo brinquedo assassino está muito mais conectado a Black Mirror, por exemplo, do que aos slashers sobrenaturais da década de 80, 90. O que eu considero algo positivo. É muito mais do que uma nova roupagem. É uma nova identidade e até corajosa. Ok, nem tanto, porque a franquia já não tinha mais credibilidade alguma e já tinha virado piada faz tempo. Mas o que importa é que o filme tem algo novo e relevante para contar, que justifica sua produção dentro dos parâmetros que foi desenvolvido. A propósito, se por um lado esse novo Chuck ganha um superpoder de conectividade, por outro, ele perde o da invulnerabilidade, pois, sem um elemento sobrenatural, ele pode ser mais facilmente destruído. A dificuldade que o filme precisa trabalhar é em ele ser encontrado. E aí vem a importância da direção trabalhar a sua furtividade, o que é uma necessidade que vai bem além de simplesmente compensar sua vulnerabilidade. É o alicerce principal pra gente acreditar que um bonequinho tão pequenininho seria capaz de lidar com humanos adultos véi besta. Geralmente a franquia precisa apelar pra burrice estupenda ou numa passividade sobrenatural das vítimas. Não vou dizer que isso não acontece aqui, até acontece, só não acontece tanto. Felizmente, na maior parte das vezes, o diretor consegue esconder a patetice da situação através da comunhão de planos mais fechados e o roteiro consegue realmente criar situações mais furtivas pro boneco atacar. Outra coisa, a forma como esse novo filme usa a imagem do Chuck como terror também toma um outro rumo do original. Lá, como o boneco naturalmente é inanimado e não tem mobilidade, qualquer expressão piscada ou olhar para o lado ou micromovimento já era de arrepiar. Claro, eu tô falando antes da franquia farofar. Já aqui, como o boneco hospeda uma inteligência artificial e é meio robótico mesmo, a perturbação tá em ter aquele bicho medonho vigiando e registrando tudo que você faz e fala, sem entender muito bem como ele tá processando aquelas informações e como ele vai reagir. Nesse sentido, a reação de um psicopata encarnado no brinquedo é até mais previsível do que uma máquina cujos algoritmos são uma incógnita. Apesar disso, eu preciso dizer que se tem uma coisa que eu achei bem contestável nesse novo brinquedo assassino, essa coisa é o visual do Chuck. No original, o boneco tinha um aspecto simpático e verdadeiramente amigável, e só quando revelava sua identidade macabra por trás é que aparentava ser um filho de um bicho brabo. Aqui ficaram entre a homenagem e a falta de inventividade e nem pareceram ter se esforçado para entregar algo com personalidade e dentro da nova proposta. Porque, apesar de tanta tecnologia, o Chuck tem um visual retrô, mas o pior nem é isso, mas o fato de já ser medonho logo de cara, o que me custou um pouco para acostumar com a ideia de que essa criatura abominável se trata de um assistente digital doméstico. Sério que ninguém enxergou a bizarrice desse bicho e todo mundo quer um desse? Ok, a utilidade deve compensar o medo dentro da trama. Fora dela, pra gente, o aspecto pouco amigável pode até não ser tão convincente, mas felizmente funciona para torná-lo aterrorizante. Além disso, a computação gráfica é meio problemática às vezes e denuncia que o orçamento de 10 milhões de dólares parece não ter sido bastante. E como se já não fosse suficiente, os movimentos mecânicos estabelecidos nos dois primeiros atos são meio que esquecidos no ato final. Que, aliás, o ato final. Se o filme estava construindo pacientemente o aprendizado da maldade, percorrendo um caminho crível, se dava para acreditar na tecnologia apresentada até então, se o Chuck agia de forma furtiva, o que tornava sua capacidade assassina verossímil, tudo isso vai pro saco no terceiro ato, que cedeu para um corre-corre desvairado e exagerado típico dos episódios galhofas da franquia. Se o filme já não tinha muita sutileza antes, aqui pegou o resquício e jogou na lata do lixo, e a lata jogou no caminhão e o caminhão jogou no precipício. Ok, também nem tanto. Ou será que não? No mais, a violência gráfica surge bem encaixada pra gente sentir a agonia, nos fazer dar aquele que é essencial nesse tipo de produção, e os jumpscares não são usados tão trapaceira e esquematicamente como de hábito em produções do gênero. Se a gente toma um susto, é porque primordialmente o Chuck estava de fato querendo dar um susto em algum personagem. E de fato a gente acredita que o susto seria importante para aquela traquinagem. Em outros momentos, o filme foi certeiro ao perceber que a mera aparição trivial observando tudo era perturbador o suficiente. O elenco é muito eficiente quanto ao desespero. Quanto à construção de personagem,
Brinquedo assassino, gente. É tudo muito raso e só existe pra gente conseguir sentir afinidade pelas vítimas. O que eles conseguem. O protagonista é o que tem um destaque maior mesmo e o que eu posso falar dele é que tem uma vivacidade precisa pra gente acompanhar os seus dramas telengotengas, entender sua revolta com o namorado da mãe, sentir o desespero diante de situações ingratas e encarar o medo junto com ele. E enquanto o filme ainda estava nos eixos, eu gosto muito da performance vocal ambígua de Mark Hamill, que dá voz ao Chucky. Enquanto carregava uma certa ingenuidade, preenchia as lacunas com um tom incognitamente perigoso. Como eu disse no Twitter, não é que eu gostei desse novo brinquedo assassino? Gostei, apesar do terceiro ato. E gostando ou não dá pra negar que tiveram coragem de reinventar bastante a natureza do Chucky e que se esforçaram bastante para abordar esse novo contexto da forma mais própria e convincente possível. E lá vai minha reação ao filme! E você aí concorda comigo ou discorda de mim? Hein? Pessoal, só mais uma coisinha. Eu queria pedir um favor por vocês. Se vocês puderem, eu gostaria que me indicassem ao prêmio Influence Me. É muito simples, é só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Chegando lá, você loga com a sua conta do Facebook ou do Google e avança até a página de cultura. Então é só indicar o Super 8, assim, Super 8 por escrito. Nas demais, se você quiser preencher, pode. Se quiser deixar em branco, pode também. E depois você vai até embaixo e clica em indicar. É só isso aí. Pode ser? Confio em vocês. O link tá embaixo na descrição. Valeu! Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima. E tchau.